Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito bem, então, há uns dias atrás eu tive contato com um texto que achei espetacular, um texto muito bom a respeito da fé, e aí veio a proposta então de fazer essas lives, retomar as lives com esse texto. O nome é um opúsculo do padre Emmanuel André, ele é francês, chamado Cartas sobre a Fé. Na verdade, esse opúsculo, pelo que eu consegui pesquisar, ele escrevia pequenos artigos, né, para as pessoas irem lendo, e esse foi alguns artigos que ele escreveu e conseguiu publicar, e depois se tornou um opúsculo só. Aqui se tratam de 12 cartas que ele escreve a uma senhora, tem uma interlocutora que é uma senhora, eu não sei se é uma senhora real ou alguém, só um gênero literário que ele optou por fazer, como se estivesse conversando com uma mãe de família e ensinando ela a ensinar a fé aos seus filhos, a transmitir a fé aos seus filhos. O padre Emmanuel André, como já disse, ele é francês, foi ordenado sacerdote, foi para uma cidade pequena na França. Depois de algum tempo como sacerdote, pároco de lá, de muitos anos, ele se tornou então abade, prior de um mosteiro de Santa Maria da Esperança, e lá ficou até quase o fim da vida. E escreveu muitas obras, muita coisa boa o padre Manuel André tem, então vale a pena até depois pesquisar. Depois eu posso tentar disponibilizar o link no YouTube e também no próprio Facebook, também no comentário eu posso disponibilizar o link para vocês poderem ir lendo também as cartas em casa. Bom, muito bem, então vamos às cartas, né? Como eu disse, tentarei ser breve aqui para não me alongar muito e a gente fazer um bom proveito aí ao longo de alguns dias, né? São 12 cartas, vou tentar fazer uma ou duas cartas, dependendo do tempo, e vamos ver como é que vão correndo as coisas e a gente vai adaptando. Muito bem, uma pequena introdução, né? Uma introdução já muito boa aqui. Vamos lá ao texto. Em nosso século, ele está dizendo aqui o século XIX, falou-se e fala-se muito de instrução, e mesmo de instrução pública, assim como de instrução obrigatória. Mas há um ponto essencial sobre o qual o mais frequente é não ter ele merecido mais do que uma atenção superficial. Não se indaga, antes de tudo, a quem se teria de ensinar, a quem devemos ensinar, né? É algo mais importante saber a quem devemos ensinar antes do que ensinar. Isso, no entanto, valeria a pena, pois, geralmente, se não universalmente, as pessoas que devemos ensinar são as pessoas batizadas. Ele vai fundamentar essa resposta dele aqui. Por que devemos ensinar as pessoas batizadas? Será que a gente consegue intuir o que ele quer dizer já aqui? Bom, pessoas batizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma criança batizada, tendo recebido de Deus, na ocasião de seu batismo, graças que modificaram poderosamente as condições de sua inteligência, é preciso ter este fato em consideração quando se deseja falar a essa inteligência assim modificada. Ou seja, nós temos uma razão, todos os homens, comum, mas quem é batizado recebe uma graça especial. Né? É uma condição da inteligência especial. A inteligência se abre à fé. Tendo Deus, pelo batismo, incontido na alma da criança o hábito da fé, daí decorre infalivelmente esta alma ter uma inclinação muito forte para as verdades da fé e uma necessidade premente de recebê-las para assimilá-las, nutrir-se delas e passar na fé do hábito ao ato. Ou seja, recebemos no batismo o hábito da fé, a fé sobrenatural. Mas que para que passemos do hábito que recebemos ao ato concreto, devemos então pedir, ensinar a verdadeira fé e praticar a verdadeira fé.
É isso que o Padre Manuel André aqui está nos aconselhando. E esta deve ser a regra invariável da instrução, seja na família, seja nas escolas, não importa quão superiores ou famosas essas pessoas sejam, elas podem ser grandes ou pequenas, ignorantes ou sábias. Esse é o método que ele quer dar, é o ensino da fé para todas as pessoas. O cristão é sempre cristão, o batizado sempre um batizado. E sempre um filho de Deus aspira conhecer seu Pai que está nos céus. É uma inclinação natural que nós temos, né? De querer conhecer ao nosso Pai Deus. Se, antes de tudo, entregarem à criança o alimento que ela reclama, verão sua inteligência, se bem que ainda em plena aurora, regozijar-se com uma alegria maravilhosa e logo depois desenvolver-se e desabrochar. Pois, se o homem terrestre vive de pão, o homem inteligente e cristão vive da verdade, né? Então, nosso principal alimento, como diz Jesus, não é simplesmente o alimento terreno. Claro que precisamos, mas o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, é muito importante que nós nos atenhamos a isso, né? E ensinar a fé às crianças. Ele vai daqui a pouco dizer o método aqui, e é muito interessante o que ele diz. Se, ao contrário, pouco se preocupando com as várias necessidades da criança, não tiverem para entregar-lhe senão frias nomenclaturas ou definições gramaticais, que ela não compreenderá senão 10 anos mais tarde, ou talvez nunca, acontecerá infalivelmente isto. Enganada no que almejava, no que ela tanto queria, a sua alma ansiava pelo batismo, já que a gente não deu fé para ela, se a gente não der fé, ela vai ficar frustrada em suas aspirações mais legítimas e mais santas. A inteligência da criança se entorpecerá, ela ficará embaçada, ficará transviada, ela se perderá. E acometida de uma espécie de tísica, de uma doença muito singular, sui generis, ela forçará os senhores professores das escolas primárias a constatar que o nível intelectual vai sempre baixando. Isto é notório, infelizmente. Pode saber ler e escrever, mas não se sabe pensar, nem pensar o que se escreve, nem julgar o que se lê. É uma verdadeira carência intelectual. Aí ele faz então um apelo às mães cristãs. Mães cristãs, querem evitar semelhantes desgraças a seus filhos queridos? Que têm uma carência intelectual, que não consigam alcançar o nível da fé que Deus lhes deu? Então ele diz, trabalhem para consegui-lo, nós lhes ajudaremos. De início, diremos que há 3 maneiras ou métodos de ensinar a religião. Vamos lá então. O primeiro seria o método que iria da memória da mãe à memória do seu filho. O segundo método, que se origina na sua inteligência, também está aqui, da inteligência indo à inteligência do filho. E o terceiro, enfim, é de sua fé, a fé dele, completando a fé dele, ensinando a fé a ele. Muito bem, o primeiro método reina em muitas escolas, reina em muita até catequese. O segundo, igualmente, esse segundo método da inteligência, ensinar coisas, demonstrar coisas. O terceiro é hoje o privilégio quase exclusivo e grande honra das mães cristãs. Bom, o método que nós chamamos da memória é um método fácil. Hoje se deseja que tudo seja fácil. Ele está falando no século XIX. Se ele estivesse hoje aqui, então, no século XXI, ele veria que as pessoas querem mais fácil ainda, né? Quer que se aprender no estalar de dedos. Isso é impossível. Hoje se deseja que tudo seja fácil. Mas, sem dúvida, este é o método necessário para a instrução do animal, o método da memória. Há animais ensinados. Aplicado ao cristão, este método é consideravelmente depreciativo à sua alma. Ou seja, esse é um método de simplesmente memorizar coisas. E isso
Um animal também faz. Então, esse método puramente aplicado aos homens, ele é um método depreciativo para a alma do cristão. Para o cristão, o espírito é o ponto importante da alma e a sua cidadela interior, é aquilo que mais a gente deve guardar. É onde deve reinar a verdade, agora pela fé no céu, pela visão de Deus. É, portanto, ao espírito da criança que é preciso visar, que a gente deve ter intenção de ensinar a fé, ou também do adulto que seja batizado, que não conheça bem a fé. Se dirigem só à sua memória, se ensinarem à criança o catecismo como ensinam a gramática, se fizerem recitar a história sagrada igual à geografia, podem não ter feito mais do que constatar se sua memória reteve finalmente o que leu no livro. Reter, ou seja, decorar, memorizar. Terão praticado grande dano a seu espírito que, recebendo o alimento e o estímulo que lhe são indispensáveis, se abaterá e cairá na inanição, ou seja, se reduzirá a nada, se for somente pelo método da memória. O segundo método é um método muito superior ao precedente. Ao menos vai de inteligência a inteligência. Uma pessoa que sabe dirige-se à criança para lhe ensinar e demonstra a ela esse ensinamento. Este segundo método força a inteligência da criança a trabalhar e a habitua a raciocinar, a pensar. Ele faz sentir o poder de uma demonstração, o porquê as coisas são, como é isso, por que aquilo, e saber argumentar. Com tudo isso, porém, este método não poderá fazer senão pessoas instruídas, pois não atende a todas as necessidades de um batizado. Se a força de querer ensinar ciência ao aluno esquecerem as aspirações de sua alma cristã, se não trabalharem para vivificar a fé de seu batismo, os tesouros depositados na alma pelo batismo, pela confirmação, pela Eucaristia, irão se consumindo e um dia, finalmente, o homem que foi instruído por vocês, pelas mães, deixará de crer. Não se diz que muitos homens perderam a fé estudando, e até estudando teologia? Isso acontece. Muitos se afastam da fé depois de estudarem. Isso é muito grave. Portanto, embora este método possa produzir eruditos, é insuficiente, pois não forma crentes. Se o primeiro método da memória prejudica a inteligência, porque até os animais fazem, o segundo, esse simplesmente da inteligência, prejudica a fé. Então é necessário a gente buscar um outro método, o terceiro método, da fé à fé. Precisam então, ó mães cristãs, diz o Padre Manuel, sem negligenciar a memória, sem negligenciar todos os recursos de suas inteligências e dar de seus filhos, precisam de um método mais poderoso, mais seguro, mais adaptado ao fim que se propõe, ou seja, da fé. A gente não vai deixar de decorar os mandamentos, deixar de ensinar, instruir e demonstrar segundo a inteligência, mas é necessário superar simplesmente, não simplesmente ficar aqui, mas superar esses dois métodos precedentes para poder alcançar verdadeiramente esse objetivo, o fim que se propõe, que não é simplesmente aprender um conteúdo, mas viver a fé. Viver a fé. Será o método que vai direto, já dissemos, da sua fé à fé do seu filho. Sua inteligência de batizado reclama algo que todos os livros do mundo não lhe poderiam dar. Não lhe poderiam dar. A letra mata, diz São Paulo, em sua linguagem divinamente enérgica. A letra mata, é o Espírito que dá vida. Devemos infundir o Espírito de Deus nas crianças que são batizadas, nos adultos que recebem a fé, com mais trabalho, é claro, os adultos, porque já carregam em si muitos problemas a serem ajustados, coisas que precedem a sua vida pregressa, mas não é impossível. A esta querida alma batizada é preciso fazer compreender aquilo que o mesmo São Paulo chama de
verbum fidei, a palavra da fé. Essa palavra da fé que deve entrar no coração das crianças, no coração de todo batizado. Um hebraísmo é verdade, mas que em português quer dizer é a fé falada. A fé falada. Sim. Eis aí, mãe cristã, o leite espiritual que seu filho pede. É isso que ele necessita. Dele, seja mãe por inteiro e não meramente uma babá. Olha a crítica que ele faz aqui no século XIX. Não seja uma babá de sua mãe, alguém que cria. Dê o leite, não simplesmente do seio, mas o leite espiritual que a criança precisa receber já no ventre da mãe, ver que a mãe vive a fé. Depois que nasce, já vê a prática da fé, ensinada a sua experiência de fé, a experiência do seu filho. A salvação, a vida em Deus, não são conceitos abstratos, mas ele se encarna na sua vida. Então, mais do que simplesmente, devemos fazê-lo, hein? Mas não simplesmente fazer que a criança decore os mandamentos, fazer com que a criança conheça a história da salvação e saiba demonstrar isso, deve-se ir além, mostrar com fé a fé que você quer que seus filhos tenham. Não ser uma babá só cuida, cria, faz o mínimo para a criança sobreviver e pronto. Isso não é certo para uma mãe cristã, né? Uma mãe cristã deve ensinar seus filhos. Aqui eu estou falando mãe, mas também, enfim, ensinar qualquer pessoa, né? Mas as mães que têm uma responsabilidade maior na educação de seus filhos. Isso, sabe, eu vejo na prática, casais próximos que eu conheço. Caramba, uma criança de menos de 2 anos já recita o Pai Nosso com o pai e a mãe, fala uma parte e a criança fala outra. Se ajoelha para rezar, já faz sinal da cruz, já vê um padre, pede a bênção. A gente vê isso muito claramente. A fé dos pais transmite seus filhos. Muito mais do que por falar e ensinar, pelo ambiente cristão com que se vive. Ver os pais mortificados, ver os pais com o espírito cristão, saber enfrentar as dificuldades com o espírito sobrenatural. Isso é viver a fé. Isso é viver concretamente a fé que Deus nos dá e que pede que nós ensinemos uns aos outros. Bom, ainda estamos com tempo e acabamos aqui a introdução. Estamos acabando a introdução, vou ler o finalzinho dessa introdução e começamos já a primeira carta. A criança pede em primeiro lugar a palavra e não o livro. O livro virá a seu tempo. Mas se querem, ó mães, falem de sua fé aos seus filhos. Eles são batizados e, portanto, aptos a lhes escutar. Eles acreditarão pela graça de seu batismo e sua alma dirá: tenho pão, tenho o meu pão, o pão vivo descido do céu, já ali para aquela fé que você vai alimentando aquela alma. Né? A gente se surpreende com crianças que já sabem mexer no celular, por exemplo, já sabem mexer com tecnologia, ou aprendem uma música que os pais cantam muito. Por que ela não aprenderia a fé? Né? É uma coisa a se perguntar. Por que ela não saberia ali já mexer, por exemplo, num terço, se ela sabe mexer num tablet ou num celular? É de se perguntar, onde estão as nossas mãos? Será que estão mais no celular do que nos terços, né? Será que nossas vozes estão mais cantando músicas profanas do que recitando nossos lábios as orações cristãs? Porque eu tenho certeza que se a criança vê nos pais a alegria de rezar, mesmo que custe algum dia ou outro, ela vai se crescer na sua fé, ela vai ver sentido aquilo ali, vai ver um sentido grande, espiritual, profundo para a sua vida e vai imitar. É assim que nós devemos ensinar a fé, né? Então, não simplesmente decorar, não simplesmente entender, mas viver a fé e transmitir essa fé, uma fé vivida, né? Esse verbum fidei, essa fé falada que a mãe cristã deve dar aos seus filhos, né? Bom, muito bem então. Vamos então aqui a primeira carta. Eu não sei se a gente pode concluir por aqui, para não ficar muito longo. Já temos aí 20 minutos que estou falando. Pode ser que eu dividindo fique mais fácil depois para a gente, para vocês irem estudando também, quem quiser ver o vídeo também depois. Enfim, então acho que é isso. Uma primeira introdução, mas espero que seja uma introdução que tenha ficado clara. Se não ficou clara, agora é o momento de perguntar, eu posso responder. Vou dar a bênção final e respondo.
E amanhã a gente volta e eu falo da primeira carta. Eu ia falar hoje, mas vou deixar para amanhã. Tá bem? Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.